diferença de opinião. Eu vou dar uma informação. Eu não tenho a relação que o Mano tem com o Jorge Jesus. O Mano é um cara que fala com o Jorge Jesus todo dia. Inclusive, quando nós estávamos chegando no estúdio, ligou. Eu falo esporadicamente. Eu ontem falei com o Jorge Jesus. Você entendeu por que ele fez isso, né? Ontem eu falei com o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus estava muito chateado. Primeiro porque o Al-Hilal perdeu sexta-feira para o Al-Nassr. Está fora do campeonato. O campeonato quer trazer um treinador que está fora do campeonato. O campeonato árabe... Já não ganhou o campeonato árabe. O campeonato árabe praticamente acabou, né, para o time do Jorge Jesus. E agora tem a Champions League asiática e tem o Mundial Interclubes. O contrato do Jorge Jesus termina dia 31 de junho, né? E tanto dele quanto os jogadores que vencem, eles têm uma prorrogação caso o Al-Hilal vá para a final do Mundial. Caso vá, tem uma prorrogação ali, porque o Mundial passa uma semana de junho. Não, mas não vai prorrogar, pode ficar tranquilo. E o Jorge Jesus, ele está muito chateado porque ele só falam disso lá na Arábia. Todo mundo questiona ele de seleção brasileira. Na coletiva pós-jogo lá, ninguém perguntava da derrota, perguntava só da seleção, todo mundo perguntando de seleção. E o que ele falou para mim é o seguinte: olha, isso está me prejudicando aqui, porque até ontem ninguém da CBF até o momento ligou para o Jorge Jesus. Mas nem o Rodrigo Caetano, nem o presidente da CBF, ninguém? Ninguém ligou para ele até o momento. Se vão ligar, não sei dizer. Mas que até ontem, eu falei com ele, era 5 horas da tarde daqui, era 11 horas da noite lá na Arábia Saudita. Até o momento ninguém. Tá tudo e ele tranquilo. pediu na coletiva que ele falava assim: olha, eu quero falar do jogo, eu perdi. Perdeu o campeonato, né? Perdeu o campeonato. Ele falou: olha, a culpa é sempre do treinador, a culpa é minha e tal. Mas que ninguém. Só falam com ele de seleção brasileira e que ninguém acredita. A CBF não precisa de um treinador, não. E que ninguém acredita que até o momento ninguém ligou pra ele. Ele falou: olha, não adianta, eu falo que ninguém me ligou, mas ninguém acredita. O que me estranha na CBF é a convicção. É zero. Não tinha convicção no trabalho do Diniz? Não tem o Diniz. Não, o Diniz foi interino. Não tinha o Diniz era interino. Não tinha convicção no trabalho do Dorival? Do Dorival, sim. Do Dorival também não. Perdeu 2 jogos. Não, também não. Perderam 2 jogos e tiraram o cara. Do Diniz não tinha convicção, porque quando chamaram o Diniz era interino. Do Dorival, só chamaram o Dorival porque ficou esperando lá o Ancelotti também. De novo agora estão esperando o Ancelotti. Não sei, agora eu não sei. Eu não sei o que passa na cabeça da CBF, eu não faço a menor ideia. Eu acho que o Jorge Jesus é o nome perfeito, tá? Mas também o Jorge Jesus não fica se fazendo muito. Ele não é esse treinador todo. Porque, mas sabe, ninguém ligou pra nunca ele. ganhou uma Champions League também. Nunca ganhou uma Taça UEFA. O que ele tá se fazendo? Se alguém ligar pra ele... Você acha que se ligar pro Jorge Jesus ele não vai ser treinador ele tá dando entrevista lá na Jornal Bola, lá que eu tô vendo ele falando. Que seria uma honra trabalhar na seleção brasileira. Mas ele sempre falou isso. Porque a seleção brasileira, porque eu quero fazer uma Copa do Mundo, eu nunca fiz uma Copa do Mundo. Mas ele sempre falou, sabe? Isso é se fazer. Entendeu? Em 2019. Agora já tá falando que quer ganhar a mesma coisa que ganha lá na Arábia Saudita. Isso eu já não vi falar. Ele falou onde isso? Falou, agora é só olhar aí no noticiário desportivo, tá em tudo que é lugar. Quer ganhar, quer ter autonomia total. Autonomia total. Eu sou 17 anos, eu fui 17 anos. Eu sou 17 anos treinador de futebol profissional. Falar isso. Em todos os clubes que eu passei, eu sempre tive autonomia. O presidente só perguntava: quem é que vai jogar? Vai jogar o fulano. Tá bom. Mas tem clube que, ou até dentro da CBF, não sei, que pode ter uma ingerência. Por exemplo, precisa convocar o jogador tal. Ou precisa colocar um jogador tal para atuar. Eu vou te falar, agora você levantou essa tese que o Juliano Bertolucci é o cara que comanda a seleção brasileira. Você trabalhou em Portugal muitos anos? Eu joguei 5 anos no Benfica e 1 ano no Porto. Você conhece o Jorge Mendes? Conheço. É um dos maiores empresários do mundo? Eu acho que hoje é o maior. Um dos maiores. Você é um dos 3 maiores? Isso. Quantos jogadores o Jorge Mendes tem na seleção portuguesa? Quase todos. Quase todos. E a seleção portuguesa... E a seleção portuguesa ganha o quê? Nos jogadores, tá? A seleção portuguesa ganha o quê? Tem que ver os jogadores que ele tem e que o Bertolucci está levando. Não, mas eu estou querendo falar que é o seguinte, o Jorge Mendes tem 10 na seleção portuguesa. Não, mas eu não tô dizendo que eu estou dizendo que criaram agora um caso que o Juliano Bertolucci é que comanda a seleção. Eu não acho que ele comanda a seleção.
Eu acho que ele tem 7 jogadores que é representado por ele. Como o André Cury tem mais 4, 5, outro tem mais 4, 5. Como o Jorge Mendes em Portugal tem 10, 12 jogadores. Faz parte, eu não acho isso. Eu não acho que o problema... O treinador na seleção sempre vai ter, independente de quem ele vai ter autonomia para trabalhar. Ele vai ter autonomia para trabalhar, para convocar. Até porque o pescoço dele, tá aí o Dorival Júnior é prova disso. Então, por que o Dorival... Por que não convocaram o Yuri Alberto, que você pediu? Foi uma decisão do... Por que não convocaram o Yuri Alberto? Foi uma decisão do Dorival Júnior de jogar na Argentina com 4 atacantes. Decisão dele. Tá? O analista deve ter falado para ele, o Rodrigo Caetano deve ter falado para ele, não sei quem deve ter falado. Olha, nós estamos jogando muito aberto. Os caras jogaram... A Argentina jogou... em Montevidéu contra o Uruguai lá, os caras jogaram com 4 volantes. É jogo duro, é jogo difícil. Se fechado, nós tomar a pauta. Nós estamos jogando muito, mas não ia passar vergonha. Complicamos aqui contra a Colômbia, ganhando no fim do jogo. Mas não ia passar vergonha, mano. Contra a Argentina? Foi a maior humilhação pós 7-1? Eu acho que nós jogamos menos que o 7-1. Eu falei isso também. Menos que o 7-1. E aí quando pega um Rafinha falando que ia dar tapa na cara, que ia quebrar a Argentina... Nós jogamos menos que o 7-1. Também acho. Tá? Foi a pior... Eu não sei qual que foi pior. A do 7-1 porque foi no Brasil. E porque foi 7 numericamente maior. Mas assim, é que a Argentina tirou o pé. Porque se a Argentina mete o pé... Então assim, o treinador ele tem autonomia. O Dorival Júnior, ele disse, não, eu vou jogar com 4 atacantes e acabou. Se ele ganha, é mérito dele. Se ele perde, ele vai sofrer as consequências. E foi isso que aconteceu. Por que o Yuri Alberto não é convocado? Porque se ele tivesse perdido o jogo lá de 1-0, mano, 2-1, ele não caía. Mas não tinha como perder de 2-1. Não, mas ele não caía. Ele Depois não do caía. Rafinha ter falado o que falou, potencializou ainda mais. Essa é a grande pergunta dos brasileiros. Na sua opinião? O goleador do campeonato mais difícil do mundo, o Yuri Alberto. Não, não é o campeonato mais difícil. É mais difícil, mais difícil. Não, lá em Portugal, é 3 times. É um triangular. Na Itália, 4. E na Inglaterra? Na Inglaterra, 5, 6. E aqui são quantos? Aqui são 10 brigando para ganhar o título. Quase 10 estão brigando para ganhar o título. Eu vou te falar aqui, eu vou te falar 6, eu vou te falar 6. Não, fala 10, você falou 10. É o mais competitivo. Palmeiras e Corinthians aqui de São Paulo. Palmeiras e Corinthians, no Rio. Flamengo e Botafogo. Lá no Sul, Internacional. Em Minas, Atlético. E do Nordeste, quem pode incomodar esse ano? Bahia. Nossa, você falou 6 clubes. Todos esses clubes aí, 6 ou 7 clubes, 8 clubes. Você falou 10, já caiu para 6. Todos esses clubes já foram campeão brasileiro. E todo ano aparece um. E todo ano vem um, de surpresa. Qual é o campeonato no planeta Terra, bola, que tem uma competição dessa? Nos últimos 5 anos, quais foram os campeões brasileiros? Botafogo, Palmeiras, Flamengo. Fluminense. É isso aí. Que hoje tá mal. E hoje tá mal. Foi campeão brasileiro? Foi, pô. Nos últimos 5 anos, não. O Fluminense ganhou Libertadores. O Fluminense não foi campeão brasileiro. Não, o Fluminense não foi campeão brasileiro, não. Você tá louco? O Fluminense não foi. Faz 5, 6 anos aqui que é Palmeiras, Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Palmeiras. Mas assim, ó. O Corinthians entrou aí, como não? Corinthians, pô. E aí... 17. E aí... Nos últimos 5 anos, 5, 6 anos. Você falou 10 anos. 5. Você falou 10. 5, ele falou 10 times. Não, 10 times. Ah, tá. 10 times. Presta atenção. 10 times que já foram campeão brasileiro. Então, assim, ó, o Yuri Alberto... Não, mas a convocação do Yuri Alberto já era pra ontem. E por que não foi? Eu não consigo entender. Mas na tua visão... Porque a política... A escolha do treinador, pô. A escolha do treinador. Mas eu não consigo entender, conhecendo o Dorival, que é um cara competente, um cara muito competente, né? Não ver... Achar que o João Pedro é melhor que o Yuri Alberto. Achar que o Matheus Cunha é melhor que o Yuri Alberto. Eu não consigo entender isso. Mas você falou algo que me atrapalha. Por exemplo, hoje com esse analista de desempenho... Scouters. Eles botam... Muitas das vezes não é isso que atrapalha um pouco também? Não, ó... Eu vou analisar o jogador na Inglaterra. O treinador... Não analisa o Yuri Alberto no Brasil. Quando ele convoca esses caras e não convoca o Yuri Alberto, não pode ser empresário? Eu não posso... Não, a gente não pode afirmar. Mas não posso afirmar, estou fazendo uma pergunta. Mas é uma incógnita muito grande. Tu deixa uma... Então, um ponto de interrogação. Porque daí a gente começa a acreditar nisso. Daí eu já começo a acreditar que tu, para ir para a seleção, tu tem que ser jogador do Juliano Bertolucci. Eu vendo três nomes ali daqueles. Eu nem sei se o Matheus Cunha é dele também, nem sei. Não. Se o Joelinton, se o André... Com todo respeito, tá um cara lá, um treinador que é pequeno para a seleção brasileira. Chega uma recomendação dessa aí, Argel, o cara não vai bater de frente. A recomendação vem de quem?
Pode vir, não sei se é vamos lá, um presidente de. Mas a recomendação. De federação. O presidente da confederação chega lá e fala: ó, precisa convocar um cara. Você acha que um treinador que chega menor do que lembra o cara que a Nike, vai falar, vou bater de frente? convocava. Não bate, mano. Óbvio mas a Nike mandou convocar, tem que convocar. Não era assim? Ué, essa era mais uma lenda, né? Mais uma lenda, a gente não sabe. Não, a Nike tem que convocar e acabou. Você chegava na seleção, tinha 1, 2 com patrocinador. Você jogou na Copa, tem isso? Cara, eu era Ele era peixe, né? Eu era um dos poucos que era Adidas naquela época, em 2010. O resto tudo era Nike. E você ficava bravo? Nike. Eu não, pô, cada um com seu contrato. Sim. Mas você queria ir pra Nike também pra ter uma cadeirinha lá ou não? Tanto que eu fiquei quase 15 anos com a Adidas. Não, mas na seleção não. A seleção foi uma partida ou outra. Não, pô, eu fui pra seleção mesmo, vocês Adidas. Ainda mais quando você sentou no banco do Egídio.